Eu convido a igreja nesta noite a abrir as vossas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Estaremos lendo o versículo 15 e o versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículos 15 e 16. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem ainda não encontrou, diga espere por mim. Vamos estar lendo então. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Você toma o seu assento, adorando ao Senhor nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Igreja, eu quero pregar nesta noite em cima do tema: as características de um missionário aprovado por Deus. E ao decorrer desta mensagem, eu quero que os irmãos acompanhem. Eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amados, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, nós nos deparamos com a mensagem da parte do Senhor, porque aqui está contido uma das histórias mais belas, uma das histórias mais lindas da parte do Senhor, a qual nós encontramos inseridos, a qual nós vemos aqui um perseguidor da palavra do Senhor, conhecido como Saulo. A Bíblia descreve que Saulo, ele vai perseguir a igreja do Senhor. E para que nós possamos entender melhor, nós teremos que ir no contexto do texto para entender melhor o texto. A Bíblia diz que Jesus, ele vai surgir pregando o Evangelho, ele vai surgir fazendo a vontade do Senhor na face da terra. E a Bíblia diz que os fariseus, os saduceus, os homens religiosos daquela época vai perseguir Jesus e vai matar o Senhor. E quando vai matar o Senhor, a Bíblia diz que após isso aparecem os discípulos de Jesus pregando em nome do Senhor e operando maravilhas, sinais. A Bíblia diz então que as pessoas, os magistrados, ficam preocupados com aquilo que está acontecendo, porque eles não querem assumir que mataram Jesus, o Filho de Deus. Então naquele momento ele quer de alguma forma aniquilar os discípulos. Se nós observarmos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os discípulos sendo presos, nós vamos ver os discípulos sendo chicoteados, nós vamos ver os discípulos recebendo ordem dizendo: não falai e nem anunciai o nome de Jesus. O objetivo aqui dos fariseus, dos saduceus, era parar ou proibir que os discípulos continuassem pregando e falando ao nome do Senhor. Paulo aqui agora, ele vai aparecer também como mensageiro. Paulo, estudando a história, nós vamos entender que Paulo era um soldado. Aqui nesta época ele tinha aproximadamente 28 anos de idade. E Paulo agora, ele vai pedir, porque a Bíblia diz que Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, um dos maiores teólogos da época, um dos maiores professores da época. Ele é instruído de acordo com a doutrina a qual ele seguia e acreditava. Então Saulo é um homem zeloso. Ele vai pedir cartas então para ir para Damasco. O objetivo de Saulo é aniquilar. E se você observar o texto, ele vai dizer que todos aqueles que ele encontrasse, que fizeste parte desta seita, ele iria prender, ele iria trazer, ele iria chicotear. Nós aprendemos aqui que na visão de Saulo, ele estava sendo zeloso para com a sua religião. Na visão de Saulo, ele estava cumprindo a vontade de Deus. Na visão de Saulo, ele está aqui não com o objetivo de perseguir a Deus ou perseguir o Senhor, mas ele foi ensinado desta maneira, ele havia sido ensinado desta forma. Ele está aqui cumprindo uma ordem e ele vai mencionar
questionar, dizer que aqueles que anunciam o Evangelho, aqueles que falam em nome de Jesus, ele vai dizer que faz parte de uma seita, uma falsa religião, porque ele não tinha o entendimento. E a Bíblia diz então que ele, suspirando ainda ameaças, ele vai pedir carta e vai ir até Damasco para poder prender alguns cristãos que ali estavam pregando e anunciando a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que no caminho ele vai ter um encontro com Jesus. Eu acho interessante aqui no caminho, o Senhor aparece para ele como um refletor de uma grande luz. A Bíblia chega a comparar com um sol de meio-dia. Aquele clarão é tão forte que ele vai cair do seu cavalo com o rosto em terra, e de repente ele vai escutar uma voz que ecoa do alto dos céus, perguntando para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo vai questionar, vai perguntar àquela voz: Senhor, quem és tu? Ele vai responder: eu sou Jesus, a quem você persegue. Sabe o que eu aprendo aqui? Paulo não sabia que estava perseguindo Jesus. Paulo, na ótica humana, ele estava perseguindo os cristãos, mas ele estava perseguindo aqui o próprio Deus, ou a própria palavra do Senhor. Nós entendemos aqui, deixa eu mesmo jeito, para o nome de Jesus, nós entendemos aqui na palavra do Senhor, que nós entendemos aqui que ele estava perseguindo aqui a igreja amada do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor se levanta nesta hora e se depara no meio do caminho para tentar dizer para ele: tudo é para ti, ó Saulo, recalcitrar ou perseguir os meus aguilhões. Logo aqui eu já aprendo algo na vontade do Senhor aqui, que a igreja tem dono, a igreja tem um protetor, a igreja tem um pai, a igreja tem Deus que vela por ela. Alguém pode olhar e questionar e achar que pode pintar e bordar com a igreja, mas eu tenho uma notícia aqui para dar para o inferno: que a igreja ainda tem um Deus, a igreja ainda tem um Senhor, a igreja ainda tem um guardião, a igreja ainda tem um Deus que vela, que protege. Então, se você entrou aqui nesta noite, eu não sei como está a tua vida, mas eu tenho notícia para o teu coração: não se desespere, continue na posição de Deus, continue fazendo a vontade do Senhor. É Deus quem peleja por ti, é Deus quem peleja nesta batalha. Então continua, o Senhor está contigo no barco. Amado, a Bíblia diz então que o Senhor, após ter um encontro com Saulo, a Bíblia diz que ele vai ter os seus olhos vai ficar tapados, ele não vai ter mais a visão correspondida. Ele vai olhar no meio daquele clarão, e agora os seus soldados, os seus amigos vão levar ele. E o Senhor vai avisar para ele: você vai fazer tudo quanto eu te disser. A Bíblia diz que ele vai ser levado e ele vai ser acampado na casa de um homem chamado Judas, ali mesmo em Damasco. A Bíblia então vai descrever que ele estando ali, Deus avisa em visão para Ananias: Ananias, até meu servo Saulo, e você vai receber uma missão. A missão vai até a rua chamada direita, e lá você vai procurar na casa de um homem chamado Judas, porque lá tem um homem por nome de Saulo. Ele está há 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, e ele está orando. E há de ser que quando você chegar lá, você vai colocar as mãos, e ele, as escamas dos seus olhos há de cair por terra. Sabe o que eu aprendo aqui nesta noite? Saulo recebe uma conversão tão magnífica da parte do Senhor, que imediatamente a Bíblia afirma que ele vai entrar no propósito de jejum, 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber, sem se alimentar. E diz o texto que ele está orando, ou seja, Paulo já tem um encontro tão forte com Cristo que ele é convertido imediatamente. Não é uma conversão para amanhã, não é uma conversão para o mês que vem, mas ele tem um encontro com o Senhor e ele é convertido automaticamente. Ananias vai questionar: mas Senhor, este homem é perseguidor, este homem tem suspirado ameaça contra o teu povo, este Saulo, ele tem tentado perseguir a igreja. Mas o Senhor está dizendo para Ananias: Ananias, não diga isso, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu vou repetir para ver se você entende nesta noite. Ananias, não diga isso, porque ele
um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Em nome de Jesus Cristo, sabe o que eu entendo aqui? Ainda que alguém olha com o olhar humano, com o olhar carnal, alguém não pode conseguir identificar. Eu não sei como as pessoas têm te observado, eu não sei como as pessoas têm te visto, mas diz a palavra do Senhor que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir aqueles que acham que é alguma coisa. Deus vai até o vil miserável e levanta e ergue da cinza do pó e coloca diante da sua vontade para anunciar a sua santa e gloriosa palavra. Com Saulo aqui não é diferente. O Senhor está resgatando ele e está dando um nome santo a Saulo, dizendo: Saulo, a partir de hoje você vai ser um missionário, você vai ser um apóstolo, você vai ser um pregador do meu santo e glorioso evangelho. Eu tenho algo para dizer nesta noite. Não importa como as pessoas te veem, não importa como as pessoas te observam, tem um Deus no céu velando pela tua vida, tem um Deus no céu velando por você nesta noite. E Ele está dizendo àquele coração aqui nesta noite: se o Senhor lançou uma promessa sobre você, se foi o Senhor que te separou, se foi o Senhor que te escolheu, deixa levantar macumbeiro, feiticeiro, deixa levantar a placa, deixa lançar a palavra contrária, deixa levantar contra a tua vida, deixa dizer que você não vai chegar em lugar nenhum, deixa criticar você, deixa falar mal do teu ministério, deixa caluniar você. Não se preocupa, o Deus que te chamou, Ele responsabiliza pela chamada. Então você adora dele, dá a Deus nesta noite, porque Ele está presente na casa e Ele está dizendo: aquele que eu escolho está escolhido, e ponto final. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Característica de um missionário escolhido por Deus, ou aprovado por Deus. A primeira característica que eu vejo aqui, de acordo com a palavra do Senhor, está descrita no versículo que nós lemos. Está dizendo que Paulo iria padecer pelo nome de Cristo. Sabe o que é que eu aprendo aqui, de acordo com a vontade do Senhor? E eu vou ler o versículo aqui somente para reforçar aquilo que eu vou falar aqui nesta noite. Eu quero ler o versículo, capítulo 4 de Filipenses, versículo de número 10. Regozijei-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu novamente, porque já eres cuidadosos, mas vos faltava oportunidade. Não vos digo isso como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isto. Eu sei como é estar humilhado, e sei também como é ter em abundância. Ah não, você não está entendendo o que eu estou lendo esta noite. Eu sei como é estar humilhado, e sei também como é ter em abundância. Em todo lugar, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, quanto a ter em abundância, como a sofrer necessidade. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu não sei se você está compreendendo esta noite, mas a primeira característica de um missionário aprovado por Deus é aprender que ele foi chamado a padecer com Cristo. E aqui nesta noite eu vou falar um negócio aqui, talvez a glória a Deus vai diminuir, mas eu vou falar em nome de Jesus de Nazaré. Sabe por que eu tenho que aprender essa noite? O missionário chamado por Deus, ele não escolhe a chamada, ele não escolhe a forma que ele quer atuar, ele não escolhe a forma que ele deve ir ou ficar, mas é o Senhor que ordena, é o Senhor que trabalha na vida dele. Paulo está descrevendo aqui em Filipenses 4, versículo 10, 11, 12, 13, ele está descrevendo: eu aprendi em tudo, eu me conformei com tudo, eu sei ter abundância, eu sei também passar fome, eu sei o que é ter, eu sei o que é ter fartura, mas também sei o que é passar necessidade. Paulo está dizendo: mas eu já me conformei com tudo, ou seja, se eu tiver abundância, eu glorifico a Deus, se eu estiver passando necessidade, eu continuo glorificando a Deus. Eu não sei se você vai entender. Paulo está dizendo:
dizendo: se tiver tudo bem na minha vida, eu adoro o Senhor, mas se tudo vai mal, eu continuo adorando ao nome de Jesus Cristo. Paulo está dizendo: tem abundância, eu glorifico. Estou passando na prova, estou passando necessidade, eu continuo adorando ao nome de Jesus Cristo. E aqui eu quero apertar e falar um negócio bem interessante, porque Paulo entendeu o que é padecer por causa do nome de Jesus. Paulo aqui aprendeu a padecer por causa do Evangelho de Cristo. Então Paulo entendia: o meu propósito ainda é a chamada, o meu propósito é continuar olhando para Cristo, o meu propósito é ainda continuar olhando para o Evangelho. Pastor, não entendi. Sabe o que acontece? É no meio da caminhada, muitos missionários, servos de Deus, têm desviado o foco. Sabe por quê? Porque quando recebe uma profecia, quando recebe uma promessa, aí Deus diz assim: olha, Deus vai te enviar para local. Sabe o que é que os pregadores, missionários, os ministros do Evangelho já preocupa em que avião ele vai viajar, se é na primeira classe ou segunda classe. Já se preocupa qual é a marca do terno que ele vai usar, se é uma marca famosa ou se é um terno comprado no brechó. Ele está preocupado se ele vai usar um Samsung simples ou se ele vai usar um iPhone 14 de última geração. Ele está preocupado, sabe? Ele não está focado no propósito diante de Deus. Mas Paulo aqui está dizendo: eu aprendi e já me conformei. Eu sei o que é ter abundância, mas também sei o que é passar necessidade. Paulo está dizendo: essas coisas no ir e no vir não pode me tirar do alvo, não pode tirar o meu foco que está em Cristo. Pastor, não entendi o que o Senhor quer pregar nesta noite. Sabe o que eu aprendo aqui de acordo com a vontade do Senhor? Enquanto as pessoas estão preocupadas com coisas secundárias, esquece do propósito, esquece. Enquanto está preocupado com o avião que ele vai, com o celular que ele vai usar, com o terno que ele vai usar, ele esquece. E quando eu chegar lá, o que é que eu vou fazer? Qual é a mensagem que eu vou pregar? O que é que eu vou falar para aquelas almas? Você não deve preocupar com ir e com vir, mas sim no propósito a qual Deus te chamou. Quando você chegar no ambiente, tem que ter palavra, tem que ter pregação, tem que ter unção, tem que ter poder de Deus, tem que ter a glória do Espírito Santo exaurindo na sua vida e na sua alma, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Oh Deus, sabe o que é que nós aprendemos no dia de hoje? Muitos ministros do Evangelho se tornaram artistas. Eu vou falar, Jesus, se tornaram artistas, porque às vezes as igrejas mandam convite para ele já logo pergunta, ele já logo quer questionar qual é a quantidade da oferta, pastor, qual é a quantidade de membro que a sua igreja possui. Ele quer saber a quantidade de membro, ele quer saber o valor da oferta, e ele pergunta: se não for tal valor eu não vou. Ele se transformou em artista. Sabe o que eu aprendo aqui nesta noite? Ele está dizendo: se não for uma quantidade boa eu não vou pregar evangelho. Aí sabe o que acontece? Quando ele não vai pregar evangelho, lá tem almas que morrem, lá tem almas que perecem, lá tem almas que necessitam. Aí por causa da circunstância ele deixa de pregar, deixa de falar de Jesus, deixa de anunciar o evangelho. Mas Paulo está dizendo: se a oferta for boa, eu prego a palavra, mas se não tiver oferta, eu prego do mesmo jeito. Paulo está dizendo: se for 50 reais que me der após eu ministrar a palavra, eu prego. Se for 2.000, eu prego do mesmo jeito. Mas o que acontece? Eu não posso mudar o foco, eu não posso mudar aquilo que Deus me chamou para fazer sobre a terra. O meu propósito é com Cristo, o meu compromisso é com Deus. Eu tenho que chegar lá e dar o melhor de mim, pregar mensagem, corrigir, exortar e pregar para a glória do nome de Jesus, para que as almas se arrependam e voltem a adorar o nome de Jesus, que tornou a Senhor de toda honra e toda glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira característica é padecer pelo nome de Cristo. Quando se fala em chamada, as pessoas têm mudado o foco. Nós somos chamados a padecer pelo amor, ou pelo Evangelho, ou pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, está tudo bem na minha vida, faça a obra. Pastor, está tudo ao contrário, faça a obra do mesmo jeito. Pastor, as coisas estão bem, faça a obra. Pastor, não está nada bem, continua
Paulo chegava à igreja, que as igrejas abençoavam Paulo, mas Paulo chegava em outras igrejas, que as igrejas não estavam nem aí para o ministério de Paulo, mas Paulo continuava: o meu alvo é Jesus, eu preciso continuar pregando, eu preciso continuar adorando, eu preciso continuar fazendo a obra, eu preciso continuar fazendo a vontade do meu Pai. Se você entende isso, levanta a tua mão para o céu, para a tua boca e começa a glorificar o nome de Jesus nesta noite. Você não está aqui em vão, Jesus tem te separado para esta missão, mas você tem que entender nesta noite que nós somos chamados para padecer por causa da palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Segunda característica, deixa eu ler aqui, está em Atos capítulo 16, versículo 6, diz assim: ora, e eles passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, e indo a Mísia, e tentaram ir a Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. E eles, passando por Mísia, desceram a Traode. E Paulo teve uma visão de noite, em que se apresentava um homem da Macedônia, orando e dizendo: venha a Macedônia e ajuda-nos. Pastor, não entendi. A segunda característica é: um missionário aprovado por Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Eu vou repetir para ver se você entende. Um missionário guiado por Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Um missionário aprovado por Deus, ele não é guiado pela carne, ele não é guiado pelo seu intelecto, ele não é guiado pelo seu diploma, ele não é guiado pelo seu anel de teologia, ele não é guiado pela sua própria vontade, mas ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que manda. Preste atenção aqui. Ele vai tentar ir uma viagem, o Espírito Santo diz: não, Paulo, negativo, para a Ásia não. Ele vai tentar ir para outra missão, o Espírito Santo diz: Paulo, negativo. Aí de repente Paulo vai dizer: e agora, o que é que eu vou fazer? Aí aparece a visão, está dizendo: desce a Macedônia, a obra contigo é na Macedônia. É Deus dizendo: nem todo ambiente eu quero que você vai, nem todo lugar eu quero que você participa, nem todo ambiente é para o meu nome ser glorificado. Aprenda isso aqui, pelo amor de Deus. Sabe o que acontece com a minha geração? Tem missionários, pregadores, pastores, principalmente na área itinerante, quando recebe um convite, não consulta Deus, não consulta o Espírito Santo, ele só quer saber de pregar, de pregar, de pregar, de pregar. Mas o Espírito Santo está guiando Paulo, dizendo: Paulo, vai para cá, Paulo, vai para aqui, Paulo aqui. O Espírito Santo está dizendo: Paulo vai, Paulo não vai, é para a direita, Paulo, é para a esquerda, Paulo. É o Espírito Santo que está guiando Paulo no caminho. Sabe o que aprendo aqui nesta noite? Um missionário aprovado por Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Alguém está dizendo: pastor, mas o Senhor está vendo a palavra, o objetivo é salvar, o objetivo é libertar, mas Deus conhece lá na frente, Deus sabe o que está preparado, Deus sabe o que está nos esperando. Deus está dizendo: negativo, não é para fazer, eu tenho uma obra contigo ali, eu tenho uma obra com você ali, ali, ali. Aí você vai de acordo com a vontade do Senhor. O missionário aprovado por Deus, ele não é guiado pela carne, mas ele é guiado pelo Espírito Santo. Sabe o que eu vejo nos dias atuais? As pessoas têm ido conforme o seu bel prazer, têm ido conforme a sua própria vontade, têm ido conforme o seu próprio sentimento. Mas Deus manda dizer nesta noite: avisa para a minha igreja, avisa para a minha noiva, que o missionário aprovado por Deus, ele não é guiado pela sua própria vontade, mas é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver quem é guiado pelo Espírito Santo aqui nesta noite. Tem alguém guiado pelo Espírito nesta noite? Se você é guiado pelo Espírito, levanta a tua mão para o céu, abre a tua boca, abre a tua garganta, enche essa casa com glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. A Bíblia diz mais. Glória a Deus. Terceiro tópico, terceira característica, capítulo 16, versículo 16, diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração,
uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação nos saiu ao encontro, o qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. Versículo de número 18 diz assim: e isto fez ela por muitos dias. Somente a parte A. Nós entendemos isso aqui. Paulo está indo, quando Paulo chega na Macedônia, chega em Filipos, Paulo está sendo ali guiado, orientado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito está dizendo: faz isso, faz aquilo. Ele está sendo orientado, e Paulo vai recorrer a uma coisa que todo missionário, todo homem, mulher de Deus aprovado deve fazer. Ele está indo ao caminho da oração. Sabe o que eu aprendo aqui nesta noite? Todo homem, todo missionário aprovado por Deus, ele tem uma vida de oração, ele tem uma vida de consagração, ele tem uma vida de jejum, ele tem uma vida de propósito na presença de Deus. Ele sabe, ele precisa ter um momento particular com o Senhor, ele precisa ter um momento a sós com Deus, ele precisa ter um particular com o Espírito Santo. Paulo está dizendo, quando chega naquela cidade, Paulo está aí na oração. E aonde é a oração? Paulo está aí na beira do ribeiro para poder clamar ao nome do Senhor. E vai dizer a Bíblia que ele está indo, não é só um dia, é por muitos dias, vários dias. Ele está indo ao caminho, ele está indo orar, ele está indo buscar. Oração não é só hoje, não é somente subir um monte um dia e nunca mais, não é somente participar de uma vigília e nunca mais, mas oração é uma vida constante, é hoje, é amanhã, é depois, é uma vida constante com Deus. Então, um missionário aprovado pelo Senhor, ele tem uma vida de oração, ele tem uma vida de consagração, ele tem uma vida em busca da presença do Espírito Santo. Sabe o que nós estamos observando no dia de hoje? Às vezes nós questionamos Deus, o que aconteceu com os milagres? Porque, meu Deus, o Senhor não batiza mais com o Espírito Santo? Por que o Senhor, meu Deus, não liberta mais? Por que não tem mais cura? Senhor, por que não tem mais manifestação do Espírito Santo? Meu Deus, por que os dons têm se ausentado da igreja? Mas nós temos observado que a vida de consagração, uma vida de oração, de jejum, de meditação da palavra, tem se ausentado da igreja, tem se ausentado das pessoas. É por isso que o Senhor não tem manifestado a glória. Mas nesta noite aqui eu quero profetizar sobre esta igreja, eu quero profetizar sobre nós aqui nesta noite. Eu profetizo sobre a tua vida que você vai voltar a orar, você vai voltar a jejuar, você vai voltar a ler a Bíblia, você vai voltar a ter uma vida de consagração. Eu profetizo nesta noite que Deus vai voltar a operar sinais, maravilha, prodígio no meio da sua igreja. Deixa eu ver que acredita ainda. Levanta a mão para o céu nesta noite, abre a tua boca e confirma com brado de glória a Deus nesta noite. Nós entendemos que é necessário voltarmos a uma vida de oração, é necessário nós voltarmos a uma vida de propósito. Quando eu leio o livro de 2 Reis, capítulo de número 4, vai contar a história de uma mulher viúva. Ela disse que não tinha nada a não ser uma botija com azeite. A Bíblia diz então, Eliseu disse para ela: mulher, você vai entrar no seu quarto, você vai fechar a porta e lá eu vou fazer um milagre. É a mesma coisa que aparece quando Jesus está ensinando os discípulos a orar. Senhor, como é que nós devemos fazer? Não façais igual os fariseus, mas quando vocês for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, fala com Deus em oculto, Ele te recompensará. Deus está te ouvindo. Depois dessa noite, sabe o que acontece? É porque todos estão querendo um milagre, mas não quer pagar o preço. Aquela mulher entendeu: se eu quero ter azeite, se eu quero que as botijas enchem, eu vou ter que entrar no quarto, vou ter que orar para que o azeite possa multiplicar. É Deus dizendo: quer milagre, quer vitória, quer ver Deus operar, vai ter que voltar a pagar preço, vai ter que voltar para o jejum, vai ter que voltar para a oração, vai ter que voltar para a meditação da palavra. Aí Deus há de manifestar a glória, Ele há de operar para a glória do nome dEle, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, opera, Deus faz. Aí Deus está olhando e ninguém quer pagar preço. Ninguém tem uma vida consideração diante do Senhor. Aquela mulher entendeu: se eu quiser,
Deus opere, eu vou ter que entrar no meu quarto, fechar a porta, e lá dentro vai acontecer um milagre. Enquanto ela estava do lado de fora, ela só tinha uma botija com azeite, mas quando ela entra dentro do quarto, o azeite começa a multiplicar. Eu não sei se você entende o contexto do texto. O contexto vai dizer que os vasos estavam vazios, e de repente ela vai pegar o azeite e vai encher até os vasos estão todos cheios. Sabe o que eu entendo aqui? O vaso na Bíblia representa as pessoas, tanto no Novo Testamento, tanto no Antigo Testamento. Há comparações, comparando um homem com um vaso na mão do oleiro, e há vaso de honra, vaso de desonra, vaso de ouro, vaso de prata. Então há vaso sendo comparado ao ser humano. Sabe o que eu entendo? Aquela mulher tinha azeite, mas ela entendia: eu também preciso da minha vida encher vasos que estão vazios. Tem vasos parados, tem vasos que estão vazios, secos, sem uma gota de azeite. Enquanto ela derramava, os vasos se enchiam, os vasos enchiam de azeite. É Deus dizendo: levanta, se posiciona. Tem vidas perecendo, tem vidas morrendo, mas se você levantar, se você se posicionar, Deus vai usar a tua vida, Deus vai te usar com poder, com autoridade. E o azeite que está sobre a sua vida, a unção que está sobre a tua vida, o poder que está sobre você, há de ser derramado sobre alguém, e ele vai ser cheio, ele vai ser ouvido pelo Espírito Santo, e ele vai ser salvo, resgatado, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Quem está disposto a receber azeite aí, levanta a mão do céu, vai glorificando, porque nesta noite Deus vai te encher de poder, Deus vai te encher de glória, Deus vai te encher de unção. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Tem o poder de Deus sendo derramado aqui nesta noite. Se tu crê nisso, levanta a mão para o céu, receba da parte de Deus nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. A terceira característica é que o missionário aprovado por Deus, ele tem uma vida de oração. Quarta característica, e continuando aqui no versículo 18, no capítulo 16 de Atos, a Bíblia vai dizer que indo eles, versículo 18 do capítulo 16, isto fez ele após muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela. E ele saiu na mesma hora. Autoridade de Deus, é presença do Espírito Santo de Deus. A quarta característica de um missionário aprovado por Deus, ele é cheio do Espírito Santo. Ele não se envergonha, ele não tem medo, ele não corre de demônio, ele não corre de pessoas. Quando o pastor vem orar, ele vai orar. Irmão, ora por mim, ele ora. Ele não tem medo, ele vai para cima. Ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de Deus. Irmãos, nós ficamos preocupados. Às vezes nós vamos orar por pessoas enquanto manifestam entidade maligna. Aí tem crente no meio da igreja que de repente começa a olhar com o olhar espantado. Aí quer correr da igreja, quer correr lá para fora, fica com medo de demônio. É porque não está revestido da presença de Deus, não está revestido da unção do Espírito Santo. Mas a quarta característica aqui de um obreiro, de um missionário aprovado por Deus, é que ele tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem como você fazer a obra, não tem como você pedir para Deus te usar se você não estiver cheio da presença do Espírito Santo. Você vai fazer igual aqueles filhos de sacerdote lá. Ele chegou lá e viu Paulo expulsando demônio. Aí eles vão dizer: opa, peraí, já que Paulo pode expulsar, nós também podemos. Vai dizer Deus que ele chega lá e vai repreender em nome de Jesus. A qual Paulo prega, ele te ordena, sai. Aí o demônio olhou e falou assim: rapaz, eu conheço Jesus e sei bem quem é Paulo, mas e vocês, quem vocês são? Eu não conheço. E diz a Bíblia que aquele demônio bateu naquele jovem, mas bateu tanto que eles voltou envergonhado para casa. Então não brinca, irmão. O mundo espiritual é coisa séria, a entidade maligna é coisa séria, demônio
posiciona, ora, consagra, tem uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A qualquer momento alguém vai te chamar, alguém vai te testar, e você precisa estar preparado para que você não venha ser envergonhado. Aleluia. Tem uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Precisamos estar revestidos. Não tem como fazer a obra de qualquer maneira. Não tem como fazer a obra de qualquer forma. Não tem como fazer só porque eu acho bonito, só porque eu acho lindo. Pastor, eu acho bonito isso, acho bonito aquilo, sim. Mas você também tem que estar cheio da presença do Espírito Santo. Você tem que estar revestido da glória de Deus. Efésios 6, versículo 10. Tomai, pois, toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau. Meu Deus do céu, não é só uma armadura, é tomar todas as armaduras de Deus, é tomar todas as armaduras, para que nós possamos estar firmes quando o dia mau chegar, quando o dia mau vier. Nós vamos estar cheios da presença de Deus, nós vamos estar cheios da unção do Espírito Santo, nós vamos repreender as obras malignas, nós vamos repreender as entidades malignas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A Bíblia diz, nós podemos levar nos textos que o Senhor tem autoridade para a igreja. Irmão, nós temos autoridade para expulsar demônio, curar enfermos, nós temos autoridade, Deus usa a nossa vida, só precisamos nos posicionar para que Deus possa nos usar com poder, autoridade e a unção do Espírito Santo. Então nesta noite, se você veio aqui para buscar a unção de Deus, não saia daqui da mesma forma que você entrou. Dê lugar para o Espírito Santo, deixa Ele te tocar nesta noite, deixa Ele te revestir nesta noite. Dá lugar agora, glorifica, exalta. Deus quer te encher nesta noite da presença dele. Aleluia. Ser cheio da presença do Espírito Santo. Nós nos presenciamos dias atuais, mensagens fracas, frias, mensagens geladas. Eu quero aqui pregar, aí os irmãos mais dormem no culto do que prestam atenção na palavra que está sendo ministrada. É o louvor que é cantado, os irmãos não sentem nem vontade de dar um glória a Deus, nem arrepio não sente mais. A unção tem se esvaído das igrejas, a unção tem se esvaído dos templos, o pecado tem tomado conta, o pecado tem entrado pelas portas. Mas Deus está dizendo nesta noite que toda obra maligna contra a tua vida, todo pecado escondido, Deus está jogando por terra nesta noite, está sendo neutralizada pelo poder do nome de Jesus Cristo nesta noite. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo que a sua vida espiritual vai voltar a erguer de novo. Você vai voltar a ter autoridade na tua casa, você vai voltar a ter autoridade no meio da sua família, você vai voltar a ter autoridade no seu trabalho, você vai voltar a ter autoridade de Deus, e Deus vai te usar com poder. Essa mensagem sua vai melhorar, este louvor você vai melhorar. Busca o batismo com o Espírito Santo. Deus quer te usar no louvor, Deus quer te usar na pregação, Deus quer te usar. Então dê lugar para o Espírito Santo, deixa Ele te usar, para que o nome dele venha a ser glorificado sobre a face da terra. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quinta e última característica, capítulo 16, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Eu não sei se você vai entender. Paulo foi preso, chicoteado, aprisionado, amarrado aos pés, amarrado às mãos. Alguém poderia dizer no reino espiritual: acabamos com a vida de Paulo. Agora eu quero ver Paulo expulsar demônio. Agora eu quero ver o que Paulo vai fazer. Ele está com os pés amarrados, está com as mãos amarradas, está preso, está amarrado, acorrentado. O que está na vida de Paulo? Mas diz o texto sagrado, capítulo 16, versículo 26.
acontecendo que perto da meia-noite, de repente Paulo e Silas resolveram adorar a Deus. Enquanto eles adoravam, um orava, o outro cantava, e de repente veio um terremoto e começou a invadir aquelas cadeias, e de repente houve um terremoto tão grande que as portas foram abertas. Quinta característica de um obreiro aprovado, de um missionário aprovado por Deus: ele é adorador, independente da situação. Ele adora, ele cultua, ele serve, ele glorifica ao nome de Jesus. Ele é adorador. Tem adorador aqui nesta noite, tem adorador aqui nesta noite. Deixa eu ver se tem adorador. Tem crente vivo aqui ainda, tem crente vivo aqui. Ele é adorador. Ele estava amarrado os pés, amarrado as mãos, ele estava preso no cárcere máximo, mas eu estou dizendo: amarrar os pés, amarrar as mãos, mas esquecer de amarrar minha boca. Eu ainda tenho voz para adorar. Eu não sei como você entrou, eu não sei como você está aqui nesta noite, mas ainda que você olha para a direita, não vê saída, olha para a esquerda, não vê solução, mas eu tenho algo para dizer para você essa noite: se você começar a adorar, a sua adoração, ela pode quebrar ferrolhos, ela pode quebrar portas, ela pode quebrar milhões, ela pode quebrar cadeados, e a vitória chega, o milagre chega. Deixa eu ver quem recebe nesta noite. Levanta a tua mão para receber agora, levanta a mão para receber nesta noite. Você adorador, se tiver adorador agora, se tiver adorador agora, levanta a mão para o céu agora. Eu não sei o que você tem vivido, mas Deus manda dizer essa noite: adora Ele que Ele quebra. Enquanto você adora aquilo, Ele visita a tua família. Enquanto você adora aquilo, Ele visita seus parentes. Enquanto você adora aquilo, Ele visita teu trabalho. Enquanto você adora aquilo, Ele visita aquilo que é impossível, e Ele faz nesta noite, porque Ele é Deus de milagre. Deixa eu ver quem está entendendo. Levanta a mão para o céu, abre a tua boca e glorifica o nome de Jesus. Que a séria. Deixa eu ver quem está entendendo. Oh, meu Deus, vai tomando a tua igreja nesta noite, Pai. Meu Deus, vai quebrando toda a corrente, vai quebrando todo impedimento, vai quebrando todo embaraço, vai quebrando todo laço do inferno nesta noite. Eu sei que o Senhor tem o poder de operar, eu sei que o Senhor tem o poder de derramar pensão, o Senhor tem o poder de derramar sua glória, Senhor. E a quinta e última característica de um missionário aprovado é porque ele é, meu Deus, adorador. Se as coisas estão bem, ele adora. Se nada vai bem, ele continua adorando. E é no meio da adoração que o céu se move, o céu se move, e a providência desce, e a resposta desce. Eu vou ouvir